Fala galera, bem-vindos para mais um Espírita Pop, Matheus e eu aqui reunidos hoje para falar sobre: será que precisa sofrer? Porque às vezes a gente já entendeu que tá aqui para aprender, mas esse sofrimento é necessário mesmo? Por quê? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Até já já! Então, Matheus, às vezes a gente fica assim um pouco chateado, né? Porque estamos aqui de boa vontade, querendo aprender e dispostos a aprender pelo amor, mas mesmo assim a dor insiste em bater a nossa porta. Sim. E aí? Ó, é chato. Eu tento, às vezes, imaginar, vislumbrar uma visão, assim, onde eu vivi uma vida e não sofri nada. É difícil, mas eu tento. Mas eu penso, pelo menos eu imagino, de que se eu chegasse aqui e vivesse uma vida que eu não sofri nada, eu acho que eu também teria aprendido bem menos do que eu aprendi. Uhum. Porque sofrer é ruim, né? Assim, na perspectiva de não é um negócio legal. Mas tem suas funções, né? Aham. E o aprendizado é uma delas. A gente aprende através da dor, né? E muitas vezes a gente sofre não é porque, não, a dor é extremamente essencial para você aprender, logo você vai ter que sofrer muito para poder aprender. Sim, a gente aprende com sofrimento também, a gente aprende com a dor. Mas muitas vezes as dores que a gente sente, o sofrimento que a gente sente, às vezes é causado por nós mesmos, por simplesmente nós sermos ignorantes, às vezes, a certas coisas do mundo, né? Então, assim, o sofrimento ele eu não diria necessariamente necessário, mas ele é meio que inevitável, de certa forma, entendeu? Ele é necessário porque, assim, justamente por a gente não ter ainda a consciência de como viver sem sofrer, a gente acaba sofrendo por consequência dessa ignorância nossa, né? E daí a gente acaba sofrendo, passando por uma dor, alguma coisa ali, e a gente aprende com isso, depois a gente geralmente não sofre mais com aquela mesma dor. A partir do momento que você aprendeu a causa daquilo, aprendeu a trespassar isso, a gente não sofre mais com aquilo. Mas a gente não veio com ainda o conhecimento 100%, né? Se a gente já viesse assim, tipo, cara, eu já sei de tudo que pode fazer pra dar certo, pra dar errado, pra antes eu sofreria bem menos. Por isso que espíritos mais evoluídos geralmente vêm e não sofrem, ou sofrem praticamente nada, na perspectiva dela, né? Porque também tem essa questão, né? A perspectiva do espírito, né? Então, assim, pra às vezes uma pessoa que, sei lá, você passou por uma situação que pra você se sofreu muito, se doeu muito, pra uma pessoa, às vezes, mais evoluída, né? Pra um ser mais evoluído, aquilo não é um sofrimento tão grande. Aquilo ali, na verdade, nada mais é do que uma fase da vida, né? Uhum. Então, o sofrimento também tem um pouco de perspectiva. Mas, assim, a gente aprende com a dor. E muito do que a gente sofre, muito da dor que a gente sente, é culpa de nós mesmos, então é meio que necessário. Uhum. O espiritismo, ele ajuda demais nesse ponto, né? Uhum. E a gente pode dividir em duas grandes questões: vidas passadas, essa existência. Sim. Em relação a vidas passadas, a gente não lembra, e às vezes a gente fica também um pouco revoltado com isso, de eu tô pagando por um negócio que eu não lembro, que eu não sei. Mas Uhum. confia, porque Deus é justo, né? Então, assim, Sim. por mais que a gente não lembre, pode confiar que tá tudo, assim, sob controle, no sentido de que nada além está sendo cobrado de nós mesmos. Então, você não tá sofrendo gratuitamente. ou então, assim, passou desapercebido e estão me cobrando a mais do que eu fiz, né? Como nas relações humanas, que às vezes Tirei demais acontece. da conta de fulano, peraí. Pegaram confundiram meu nome com de outra pessoa, Sim. né? Isso não acontece. Mas então, assim, tem essas questões de vidas passadas, que às vezes a gente tá lidando com faltas que foram parceladas, como a gente já falou no episódio anterior. A gente tá lidando agora com parcelamento, que não acaba, parece que não acaba nunca, mas uma hora vai acabar. Às vezes é uma coisa específica, que veio tudo de uma vez. E, embora a gente não entenda, a gente confia e agradece pela oportunidade, então, de estar reparando. Porque Sim. lá no plano espiritual, a gente estava bem angustiado, bem chateado com essa situação, se sentindo mal, porque somos divinos, né? Assim, o nosso DNA é divino, somos filhos do Pai, então a gente estava ali se cobrando, tipo, não, isso aqui não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Beleza, viemos, agora a gente reclama. Vamos tentar fazer diferente. Agora, tem o outro lado, que é dessa existência, que a gente fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal pra ninguém. Será? Assim, vamos reparar, vamos ser sinceros, honestos com os nossos próprios pensamentos. A gente pensa tanta besteira, a gente julga
toda hora as outras pessoas, sabe? Pelo como elas estão vestidas, por como elas estão falando, por como tá o cabelo, como tá o sapato, por onde elas vieram, qual é o carro que estão usando, se não tem carro, se isso, se aquilo, não sei o quê, se tá aparecendo demais, se tá sumido demais, assim, o tempo inteiro. A gente assiste uma televisão, é muito raro a gente só conseguir emanar boas vibrações em relação ao que a gente tá vendo. Aí na internet, nem se fala. E isso já diz muito sobre o nosso espírito. Tem muita coisa pra ser trabalhada. E todas as vezes que a gente tá vibrando negativamente nesse sentido, a gente está acumulando débitos que já podem ir sendo descontados nessa própria existência. Então, pequenos percalços que a gente fica, mas por quê? Mas porque a gente aqui não tá prestando atenção. A gente aqui não tá tão bonzinho assim como gostaria. Sim, exatamente. E daí vem o sofrimento que vem depois, né? É aquele negócio. E daí a pessoa pensa, mas e quando eu vim, né? Simples e ignorante, eu não tinha feito nada de errado. Talvez naquele momento ali, talvez não, mas... Depois, em algum momento fez, porque o caminho é mais fácil do mal. Exatamente. E mais assim, atrativo. É aquela questão, você não... Vamos pensar que você não sabe o que é certo e errado. Você vai fazer uma escolha. Aquela escolha pode ter dado certo, pode dar... Uma hora você vai escolher errado, não tem como. E vai perceber que não era melhor. Porque... E esse vai ser um mecanismo para você aprender, para você não escolher errado de novo. Então, a gente paga por tudo isso depois, né? E a gente tem que pensar também essa questão. A gente, às vezes, aumenta demais o nosso sofrimento, né? Às vezes, cara, sei lá, vou dar um exemplo bem meio tosco aqui, mas, né? Colhem comigo aqui. Tem aquela, eu já vi uns vídeos comparando, né? Homem e mulher quando fica doente. A mulher tá lá, né, pega o filho no colo, leva pra escola, faz tudo, não sei o que, e o homem tá lá morrendo, tal. Cara, com certeza, os caras aumentam muito a dor deles quando estão doentes. Eu particularmente, eu não sou tão... Porque eu sou incomodado de ficar parado. Então, tipo assim, mesmo quando eu tô doente, eu tô tentando fazer alguma coisa ali, porque eu não consigo ficar parado muito tempo. Mas, às vezes as pessoas aumentam demais. Meu namorado, você não entende, a gripe masculina mata. Tá bom. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente realmente aumenta nossos sofrimentos, não só na nossa cabeça, mas de a gente aumentar na nossa cabeça. A gente sente realmente. A gente realmente sente, porque o nosso pensamento é poder. Então, assim, se você pensa lá que, nossa, eu tô com uma gripe aqui ferrenha, tá tudo acabando, eu tô morrendo, não sei o que e tal. Cara, provavelmente você vai sentir mais a gripe do que se você tivesse, cara, é só beber água ali com força, né? Beber bastante água, tomar umas remedinhas aqui, amanhã eu já tô pronto, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado pra não cair nesse buraco aí de, não, tudo na vida é sofrimento, porque o sofrimento a gente usa ele pra aprender, então eu tenho que sofrer mesmo e tal. Calma, não é isso assim, né? Você também tem coisas boas pra fazer, senão qual seria o sentido? Você vir aqui só sofrer e não aproveitar nenhum desses aprendizados que você teve durante o seu sofrimento pra fazer algo de bom? Não ia adiantar nada, tem um equilíbrio aí, então... E eu tô aqui com o meu Evangelho, segundo o Espiritismo Velho de Guerra, e eu tô aberto no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Então, é de uma parte de uma fala de Jesus, né? Onde ele fala que serão bem-aventurados os aflitos. Ele já estava prevendo o quê? A aflição, o sofrimento. Até porque mundo de provas e expiações já estavam sofrendo naquela época quando ele encarnou entre nós. Imagina se isso ia mudar tão rapidamente. Obviamente que não. E curiosamente, ou não, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é o que mais bate, é o que a gente mais ressente, é o que mais nos angustia e que causa a aflição. Então, a gente, toda vez que está se sentindo assim, é muito bom recorrer a esse capítulo para nos fortalecermos. Sim. E eu separei especificamente o item 19, que é sobre o mal e o remédio. Então, olha só que curioso, que é de Santo Agostinho essa mensagem, e ele juntou comparando o mal a um remédio. Para que serve o remédio? É para curar, é para trazer a cura, é para trazer uma melhoria, né? No caso do nosso organismo. E aqui ele vai, então, usar isso, essa analogia, para falar em relação ao nosso espírito. O mal sendo remédio para o nosso espírito imperfeito. E aí a gente pode ir lendo aqui algumas partes e comentando, porque é muito rico. Eu não vou ler ele inteiro, eu só selecionei algumas partes. E aí ele vai dizer assim, ó. Vossa terra, por acaso, é um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? Não, né? Fosse, né? Não é. Beleza, a gente já respondeu essa pergunta. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Quando ele disse, né? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? E ele está relembrando, o que é o nosso planeta ainda? Um vale de dores. Vós que nele viestes a viver, no planeta Terra, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, sim.
E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Então, nesse momento, a gente agradece. Olha que louco, né? E a gente fica assim, isso aí é romantizar o sofrimento. Não. A gente agradece porque é uma oportunidade. Porque, assim, vir pra cá e não passar por nada é uma possibilidade. Será que a gente vai gostar disso depois que desencarnar? Uhum. Será que isso vai ser bom realmente? Ou é uma delícia passageira, né? Sim. É uma coisa boa, momentânea. É porque, de certa forma, também, se você passou e não sofreu nada, você também não correu muitos riscos, né? E às você- vezes teria riscos que você queria ter sofrido, né, passado ali, né? E daí você fica remoendo isso aí, pô. Mas aí vira aqui a passeio, né? Pra deitar na rede? Não, exatamente. aí era melhor nem ter vindo. Uhum. Aí, ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo. Então ele tá dizendo assim, que tristeza, que a gente só reconheça o amor de Deus por nós quando tá tudo muito bem. Ou seja, quando ele tá curando doenças, quando ele tá curando qualquer tipo de sofrimento em relação ao nosso corpo, e encher vossos dias de beatitude, ou seja, de bem, né, de coisas boas e alegria. Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo, ou seja, quando tiver do jeito que a gente quer, né? O cabelo que a gente quer, os olhos que a gente quer, o corpo que a gente quer, a pele que a gente quer, enfim. Com todas as glórias, e lhe der o seu brilho e o seu alvor, e aí tá aqui também o sucesso profissional, dinheiro, tudo que a gente quer. Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo. Quem é esse? Quem é que nos foi dado, por exemplo? Jesus Cristo. Então, bora imitar, porque é o que? O nosso modelo. O modelo é pra isso, né? Pra gente imitar. Quando a gente imagina, assim, modelos que a gente tem sei lá, de formas geométricas, que a gente depois só vai usar o lápis em volta e cortar igual, é pra isso. É porque tá tão bom, tá tão bonito, tá tão perfeito, que a gente quer só replicar. Então, vamos replicar o que Jesus nos ensinou e como ele agiu. E aí, ele tá relembrando. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da opulência. Por que ele conheceu todas as alegrias? Porque ele era um espírito crístico. Então ele já tinha chegado ali no ápice da real felicidade. E vós me reduzistes à mais profunda miséria, que foi essa missão dada a ele aqui. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Porque no final a gente está servindo. E que prazer, que bênção poder servir, mesmo que isso acarrete em sofrimentos. Isso porque Jesus nem precisava sofrer. Sim. Ele nem precisava passar por isso. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Ou seja, a gente reclama muito e fala muito, assim, a nossa dose de dor, a nossa métrica para dor é até o momento da morte. Então, se eu não fui feliz, se eu não fui realizado até o momento da minha morte, Deus não me ama, Deus não me ouve. Deus não me ajuda. E aí esse alerta no resto desse item para isso, de que por que a gente está vendo tão pequeno? E por que a gente está focando só no corpo, só nessa existência e só nesses prazeres momentâneos? O que de fato é essa dor? Para onde ela está nos levando? O que é a verdadeira felicidade? Talvez essa dor seja ponte, seja passagem, seja remédio. Acho que uma das maiores felicidades na vida das pessoas que às vezes elas não reconhecem isso como também uma oportunidade divina, né, que Deus dá, é você colher os frutos daquilo que você plantou, né? Então, acho que não tem nada melhor. Lei. Exatamente. Não tem nada melhor do que você passar por uma dificuldade, se esforçar, correr atrás, de fazer algo dar certo. E no final, mesmo depois de todas as dificuldades, mesmo de todo o sofrimento, dá certo. Acho que... Porque daí você tem aquele negócio, cara, fui eu que fiz isso. Tipo assim, eu consegui isso. E a gente não faz nada sozinho, então Deus sempre tá junto. E nesses momentos é que a gente, às vezes, esquece de quando Deus estava lá no sofrimento e só lembra de Deus quando... agora deu certo. Não, porque Deus estava aqui junto. Não, Deus estava junto o caminho inteiro. Né? Tem aquela famosa figura, né, de... a pessoa andando na praia, vendo que duas pegadas andando do lado de Jesus, né? E depois de um tempo ela só vê uma pegada, você me abandonou? Não, eu tava te carregando no colo. Então, que lindo. Não sei se você já viu essa imagem. Não tinha visto, não. Tem duas, uma praia, né? Tem duas pessoas andando, né? É uma tirinha, na verdade, que eu vi, mas tem várias versões, né? As duas pessoas andando na praia, e uma pessoa normal, Jesus, né? E daí... passa um tempo, as pegadas de uma pessoa somem, né? Né? E a pessoa tá olhando as pegadas com Jesus e ela pergunta, nessa parte você me abandonou? Aí, não, eu te carreguei no colo. Então, assim... que lindo.
a gente esquece, né? A gente só vê ali Deus, Jesus, quando eles estão andando do nosso lado, né? No momento que eles estão carregando a gente no colo, a gente esquece. Quando as coisas estão acontecendo do jeito que a gente gostaria, né? Porque às vezes, Exatamente. por exemplo, quando a gente pede ajuda, a gente já fala que ajuda é essa. Uhum, Como se a gente soubesse melhor o que vai ser bom pra nós. sim. Então, assim, a gente não fala só me ajuda, seja feita a sua vontade que é perfeita. A gente tá ali dizendo que o meu parente seja curado, que eu consiga esse emprego, que dê tudo certo em tal coisa. Mas o que que é dar tão certo? Que cura é essa que a gente tá pedindo? Será que não é pior pra aquela pessoa, embora não pareça? O Hum, que tá falando mais alto ali? É o nosso egoísmo de querer manter a pessoa perto sem lembrar que é uma alegria imensa voltar pra casa, independente da idade, porque somos espíritos imortais, então ele sim. não é um espírito criança, não é um espírito jovem adulto, é um espírito milenar. Então, assim, nessas horas a gente tem que sempre lembrar que ah, o que quer que esteja acontecendo está permeado de amor e de ajuda, sim, ainda que não esteja ali concordando com o que a gente gostaria. Aí a gente não tá dizendo aqui que, não, você tá num momento ali que você tá sofrendo, que você tá passando por uma dificuldade, você tem que ficar, nossa, obrigado, meu Deus, eu É, estou super feliz. Não, felicidade e infelicidade é algo que você vai sentir independente de qualquer coisa. é, A questão é só você ter o reconhecimento de que muito do que você é e muito do que você faz sempre tem alguém do seu lado e o que você é completamente responsabilidade sua e do Criador. São as únicas duas pessoas que são responsáveis pelo que você é. Teve várias pessoas que influenciaram em uhum, como você se tornou, né, em quem você se tornou, mas quem fez as escolhas todas para você foi você mesmo, é, né? Em algum momento você pode ter escolhido deixar uma pessoa fazer uma escolha para você, mas isso também foi uma escolha sua. é. Então, de qualquer maneira, a gente está aqui o tempo todo acompanhado. E o sofrer, a gente sofre com esse acompanhamento e geralmente com todas as dicas, né, que às vezes a gente só simplesmente não vê, pra gente poder sair desse sofrimento e prosperar, né? O caminho, né? Exatamente. Tanto é que tem aquela frase super famosa do Paulo, em que ele fala: em tudo dai graças. E é Uhum, tudo, não é só quando as coisas coincidem com o que a gente gostaria e a gente enxerga como bom. Porque às vezes o sim. que a gente tá enxergando como bom é ruim, o que Uhum, a gente tá enxergando como ruim é bom. E às vezes tá tudo coincidindo ali, né? sim. Então, assim, em tudo, independente da situação, vamos dar graças, lembrar de agradecer. E isso não é romantizar o sofrimento. Isso Uhum, é simplesmente treinar o nosso olhar para sim. enxergar além das aparências. Uhum, Ainda que a gente não entenda, porque isso é fé. E ele vai falar muito disso também nesse capítulo. Lá no final, ele vai falar daquela fala de Jesus da fé que transporta montanhas. E que como o nosso sofrimento passa a ser encarado de uma forma diferente quando ele está uhum, aliado à verdadeira fé. E não é porque o nosso sofrimento vai diminuir, nós não somos privilegiados por termos fé no sentido de que Deus vai nos poupar de várias coisas, porque muitas vezes nós somos crentes até o momento em que o sofrimento bate à nossa porta, a gente acha, ué, eu sempre fiz tanta coisa e agora Deus não me poupou disso e sim. tal, e a gente começa a duvidar. Então, essa fé não é verdadeira, porque a gente entende que estamos sendo testados na nossa fé, na nossa fortaleza. Será que tudo que a gente vem implantando ao longo desse tempo foi só, assim, naquela parábola também do Semeador? semeador? A parábola do semeador, em que, dependendo de como foi essa plantação, às vezes ela é tão superficial que ela é fraca e ela se desfaz com qualquer vento, com qualquer Uhum, tempestadezinha. Agora, quando é mais profundo, quando criou raízes, é mais ou menos sim. isso. A gente pode ter feito muita coisa legal dentro da nossa religião, dentro das nossas práticas enquanto cristãos. Mas e aí? No final das contas, quando a dificuldade bateu à nossa porta, a gente sedimentou o suficiente, assim, criou raízes para também suportar quando a dificuldade for em relação a nós mesmos Uhum, e sem questionar. sim. Porque se a gente questiona, a gente já mostra que não tá confiando. Isso Uhum, não quer dizer que a gente não vai sofrer, sim. né? Que a gente não vai sentir. É. Porque às vezes tem essa confusão de, então eu não posso me permitir sofrer, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar, a gente começa a reprimir muita coisa e não é por aí. É sofrer, mas sem desespero. Sempre assim, confiantes de que vai passar, que lá na frente vai doer menos, vai fazer Sim. mais sentido. E colocando aí no aspecto mais do dia a dia, porque a gente tem isso também, às vezes enxerga muitos extremos, né? Sim. E daí, tanto o extremo do sofrimento quanto o extremo da felicidade, e daí a gente foca muito nessas duas coisas. Mas, por exemplo, você que está aí na sua jornada para ser uma pessoa fitness, para ser uma pessoa saudável. Estou tentando nessa carreira aí também, mas quem sabe, né? Nessa empreitado. Mas
Cara, você muitas vezes escolhe ele fazer os exercícios e tal, e você sabe que você vai sofrer, não vai ser um negócio ali que você vai ser um passeio no parque, ele na academia, ou fazer uma natação, fazer uma corrida. Sabe que vai ter momentos ali que você vai estar ali, tipo assim, sofrendo, você vai estar correndo. Só, óbvio, um sofrimento ali, né, momentâneo e moderado, não é como um sofrimento, né, De um desafio gigantesco, da vida, sim. exatamente, que a gente sempre coloca aí quando a gente dá esses exemplos. Mas é um sofrimento momentâneo, é um sofrimento não necessariamente ele pequeno, vamos dizer, né? Depende da pessoa, né, também, né? Mas, enfim, é um sofrimento que você passa e você se colocou naquela situação propositalmente porque você sabe que isso vai dar um benefício. Então, assim, a gente faz essas escolhas constantemente. A gente só, às vezes, não para pra refletir que a gente está se botando numa situação de sofrimento. E não é um problema você se botar nessa situação, né? Às vezes você sabe que você vai assumir uma tarefa, vai assumir uma responsabilidade. Vai se sacrificar. Sabe que vai ser difícil, vai ter que se sacrificar. Mas você sabe que no final, se for da maneira como você gostaria, né? Às vezes não acontece, mas se for da maneira como você tá planejando tudo, isso vai valer a pena. Então, assim, é natural. A gente mesmo se coloca nessas posições. Então, a gente tem que lembrar que o sofrimento faz parte e a gente tem que dar graças. E aí, pra finalizar com uma frase de efeito que eu adoro, é que é justo que muito custe o que muito vale. Então, quanto vale aquilo que a gente tanto almeja alcançar, que acima de tudo é a nossa evolução espiritual. Se for fácil demais, isso já mostra que a gente não tá almejando nada demais, porque a gente já tem que desconfiar quando tá fácil demais. Agora, é justo que muito custe. Então, não importa o quanto custe, que a gente lembre que não estamos sós. E isso basta para atravessar qualquer vale de sofrimento. Não, Matheus? Perfeito. E é isso, gente. Gostaram do episódio de hoje? Então curte, compartilha, manda pra todo mundo. Bota aí nos stories, no WhatsApp, manda pra galera que você acha que talvez esteja precisando ouvir isso. E pra ajudar a que esse vídeo chegue a pessoas que a gente nem imagina, porque quanto mais engajamento, melhor. Então curtam, compartilham, sigam o canal se vocês ainda não estão seguindo. E deixem aí também recomendações de temas que vocês gostariam de ver por aqui. A gente se vê muito em breve, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.